Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, bom dia. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores Jamila, Carlos Trigo e Rosielo, e bem como a presença do público aqui nas galerias da Câmara Municipal. Quero convidar para ocuparem lugares a esta mesa o doutor Antônio Henrique Nicolozzi Garcia, por gentileza, doutor, venha aqui compor a mesa conosco, e o engenheiro Sérgio Bach, da Secretaria de Planejamento e Projetos da Prefeitura. Ao meu lado, a vereadora Alessandra Lucchesi, que vai secretariar os trabalhos. Registro a presença dos vereadores Paulo Renato e Carreira. A presente audiência pública, convocada pela mesa diretora da Câmara, visa debater o projeto de lei 46 de 2017, em trâmite nesta casa, que altera a lei número 4953 de 2008, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Botucatu. A audiência terá duração máxima de 2 horas e irá obedecer a todos os dispositivos constantes no regimento interno da Câmara Municipal. Cumpre-me esclarecer que, no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitado o tempo máximo de 3 minutos para cada pessoa. Nesse momento, quero passar a palavra para a vereadora Alessandra Lucchesi, para que a mesma possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, desejo uma boa manhã, para que pensemos bem o nosso espaço de Botucatu, essa cidade maravilhosa em que a gente vive, e teremos hoje com certeza uma situação muito tranquila, principalmente por termos aqui conosco pessoas da Prefeitura que entendem bastante a nossa cidade, conhecem, e o público aqui presente também com grandes opiniões e sugestões para essa lei. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, vereadora Alessandra. Antes de passar a palavra para o engenheiro Sérgio Bach, da Secretaria de Planejamentos e Projetos da Prefeitura, acho importante fazer um esclarecimento público com relação ao porquê do dia e da hora desta audiência pública, né? Como os senhores vereadores têm acompanhado, a agenda da casa, ela de fato está um pouco sobrecarregada. Graças a Deus, os senhores vereadores têm exercido o seu direito, né, público de promover os grandes debates da cidade aqui na Câmara Municipal. Então, não havia tempo hábil para que essa audiência acontecesse no período noturno, sem que houvesse prejuízo do trâmite do presente projeto. E como não se trata de uma profunda alteração no zoneamento, pelo contrário, os senhores vão perceber pela fala do Sérgio Bach que a gente está fazendo apenas um pequeno ajuste, na verdade o governo propõe um pequeno ajuste na legislação, eu entendi por bem que não haveria prejuízo, né, que essa audiência acontecesse nesse horário, mas que essa é uma exceção, né, em outras ocasiões as audiências públicas acontecerão fora do horário comercial, permitindo assim uma maior participação da população. No entanto, apesar de tudo, a audiência será retransmitida diversas vezes pela TV Câmara, também estará disponível no YouTube e no Facebook, e as pessoas que tiverem alguma consideração a ser feita com relação ao projeto de lei, podem encaminhar para os senhores vereadores nos endereços de e-mails que estão divulgados pelo site da Câmara Municipal. Sérgio, por favor, você tem a palavra para fazer a explanação do projeto. Se você ficar à vontade de ir até a tribuna, fique à vontade. Se você preferir levantar, eu já peço ao pessoal da televisão te providenciar um microfone sem fio. Como você ficar mais à vontade. Por favor, a palavra é sua. Senhor presidente. Palavra do Sargento Laudo. Gostaria que o senhor registrasse a minha presença. Devidamente registrado a presença do vereador Sargento Laudo. Muito obrigado. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Bom, alô. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Na realidade, a gente trouxe aqui essa pequena apresentação para poder demonstrar melhor as pequenas propostas que estão sendo feitas para sugerir uma alteração da lei, né? Essas propostas, nós tentamos apresentar ela de uma forma o mais possível didática, né? De forma a haver a compreensão de todos. O tema envolve mais a área de engenharia, né?
do que a área, do que qualquer outra área, mas eu espero que, através dessa pequena apresentação, vocês possam compreender perfeitamente o que a gente está propondo como para alteração. Nós vamos fazer algumas considerações iniciais para que torne mais fácil a visualização do contexto que a gente está apresentando as propostas. São 4 pequenas alterações que nós vamos fazer em 4 artigos, 5 pequenas alterações em 4 artigos, e eu espero que seja de fácil compreensão. Quem que poderia dar sequência? Eu mesmo, né? Desculpa aí. Aí, eu não sei mexer com esse negócio. Aí. Então, essas considerações iniciais que vocês estão vendo aí, eu achei importante colocar, né? Para vocês poderem entender melhor como a gente está colocando essas propostas. A revisão geral dessa lei, da lei do zoneamento, mais abrangente, ela está programada para início a partir de dezembro e desenvolvimento na sequência, né? O que a gente está propondo são pequenas alterações que nós entendemos como necessárias em razão da nossa convivência que nós estamos tendo com o público, né? Os dois lados do balcão. Estamos tendo dificuldades de compreensão de algum texto que está lá, necessidade de definição de alguns parâmetros, e por isso a gente está colocando essas questões. É aqui mesmo que eu aponto, para lá? Tá. Os focos de abrangência, os pontos de abrangência que a gente tem aí, que a gente vai colocar na sequência, envolve alguns parâmetros físicos, que a gente entende que precisa de melhor definição, por não estar claro ou por estar insuficiente na atual lei. Envolve algumas áreas que estão situadas em vias que limitam zonas diferentes, a gente vai explicar melhor o que é isso. E envolve áreas situadas nos corredores especiais de serviço, as chamadas DCEGs. Também nós vamos explicar exatamente o que são. Como é que é hoje no município a subdivisão da área urbana, né? Vocês estão vendo aí, o artigo 2º, parágrafo 2º da lei do zoneamento, ela divide a área urbana, subdivide a área urbana nessas zonas que aí estão demonstradas, de Z1 a Z7 e a ZCR. Então, cada zona tem o seu enquadramento, estritamente residencial, predominantemente residencial, zona mista, zona central, zona industrial, zona especial, zona de proteção e preservação ambiental e os corredores especiais de serviço. Praticamente cada nomenclatura aí, ela tem a sua autoexplicação, né? Fala por si o que é cada zona dessa. Os corredores especiais de serviço a gente vai explicar mais detalhadamente o que é. Nesse slide aí, a gente tirou uma foto da atual planta do zoneamento do município, que talvez sofra revisão mais para frente. Então, ela envolve a área central da cidade. Para quem conhece bem o mapeamento da cidade aí, consegue identificar já facilmente, né? Mas para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui se a gente consegue demonstrar. Cada cor representa uma zona, né? Por exemplo, nós temos a cor de rosa, era caracterizada como zona Z4, a zona central. Aqui é Rua Amando, aqui é Vital Brasil, aqui é Rua Major Mateus, aqui é Floriano Peixoto, aqui é Conde de Serra Negra. E a zona Z3, ela é essa cor mais amarelinha e mais bege, né? E a mais marronzinha aqui é a zona Z2. Então é só para vocês terem uma ideia de como que está dividida a cidade, que ela tem, dependendo de onde a pessoa mora, é dada alguma diretriz diferente, né? Cada zona tem a sua própria diretriz, o seu próprio índice urbanístico, seus coeficientes, que a gente tem que respeitar de acordo com a lei. Então, quando uma pessoa chega lá, quero construir na zona Z3, ela vai ter que se enquadrar nos índices urbanísticos da zona Z3. E por aí, cada zona tem o seu enquadramento. Pois não. Uma questão de ordem, é dividido em 3 partes, posso entender? É isso? Não, o município ele é subdividido em... Eu vou ler novamente para facilitar. Ele é subdividido
na área urbana de zona Z1 a Z7 mais as ZCRs, vereador. A Z1 é a zona estritamente residencial, a Z2 é zona predominantemente residencial, Z3 é zona mista, Z4 é zona central, Z5 é zona industrial, Z6 é zona especial, Z7 é zona de proteção e preservação ambiental e as ZCR são corredores especiais de serviço. Então, isso é como está subdividido o município hoje, né? A zona especial, a Z6, que talvez ela não seja de fácil compreensão, mas ela é específica, ela se enquadra em algumas coisas que são bem específicas, né? Não tem um detalhamento preciso dela para esse caso. E os corredores especiais de serviço nós vamos explicar o que é mais para frente. Esse mapa que a gente mostrou, vereador Trigo, só tem 3 zonas, só falei em 3 zonas porque ele é um detalhe de todo o mapa da cidade, né? Então, nesse mapa aí ele tem 4 zonas, mais os corredores especiais de serviço que estão aparecendo aí. Bom, aí a gente vai começar a mostrar para vocês os dispositivos que têm as propostas de alteração que a gente está sugerindo mudança, né? Esse dispositivo primeiro, como está na lei atualmente, no artigo 12º, parágrafo 2º, ele fala dos corredores especiais de serviços. Quais são esses corredores especiais de serviço? São 8 corredores especiais de serviço hoje. Pode ser que com a revisão da lei de zoneamento sejam acrescentados mais alguns corredores. Isso vai ser discutido com a população e com todo mundo, né? Hoje são essas 8 zonas. A 1, corredores especiais de serviço. O primeiro corredor é a Avenida Dom Lúcio e Avenida Santana. O 2 é a Avenida Vital Brasil, 3, Rua Major Mateus, 4, Deputado Dante Delmanto, 5, Rua Amanda de Barros, 6, Conde de Serra Negra, 7, Rodovia Domingos Sartori e 8, Avenida Floriano Peixoto. Essas zonas, corredores especiais de serviço, eles são estabelecidos hoje numa faixa de 50 metros de cada lado da via. Então, esses são os corredores. Qual que é a proposta, né? A sugestão que a gente está tentando ampliar um pouquinho esse corredor de serviço? É acrescentar naquele artigo, nesse artigo anterior, acrescentar esse dispositivo aí. As faixas de 50 metros citadas no parágrafo 2º, que define os corredores de comércio e de serviço, serão consideradas a partir do limite do imóvel com o passeio público. Então, a gente passaria a considerar um marco, a divisa do lote. Então, a divisa do lote, 50 metros para dentro, né? Vocês imaginarem, por exemplo, a Rua Amanda de Barros, ela tem, hoje, se você pegar do meio da via, 50 metros, ela vai ter um lote de 25 metros e vai pegar uma parte do outro lote, só citando um exemplo, né? Então, você vai ter uma parte que fica enquadrada nas ZCR e uma parte menor do lote do fundo que não vai ficar enquadrada. Porque os lotes, geralmente, eles têm 25 metros de extensão, né? Então, a ideia é que estender esse lote a partir de 50 metros, você permite o mesmo tipo de construção, os mesmos índices urbanísticos nessa faixa de 50 metros. O motivo é definir exatamente o parâmetro a partir de qual ponto se dará o início das faixas de 50 metros. Porque nas nossas diretrizes lá tem gente que vai questionar a partir de que ponto que inicia esses 50 metros. Então a gente está procurando dar essa definição da onde que se inicia essa faixa de 50 metros. Alguma dúvida? Perdão. Esses 50 metros da divisa do passeio público para dentro do imóvel, esses 50 metros é para alguma construção, proteção? Qual que é o objetivo desses 50 metros? A lei do zoneamento, ela fala do uso e ocupação do solo e em função dessa lei é que são dadas diretrizes construtivas, né? Tanto para comércio, como para serviços, como para construções em geral de habitação. Então, envolve todos esses parâmetros aí, todo esse tipo de construção.
É uma distância, é a partir de 50 metros que haverá diretriz para a construção de qualquer... A distância, por exemplo, eu vou mostrar, mais para frente eu fiz um desenho aqui, deixa eu ver aqui se a gente consegue. Não, então tudo bem, então lá na frente o senhor explica. Lá eu vou explicar Tá melhor, tá bom? Sérgio, começa a contar do meio da via, do meio da rua? Não começa. Começa a partir da divisa do lote. Então você tem o lote que faz frente para uma rua, né? Que é enquadrada como ZCR, por exemplo, a Rua Amando de Barros, ele é uma ZCR, né? Então não faz do meio da rua, ela faz do início do lote para trás, né? Da calçada. Não é da calçada e não é do meio da rua, é do início do lote. Porque havia uma compreensão dúbia, né, dessa situação. Vou explicar mais para frente, vai ter um desenho que vai explicar por si essa situação. Outro dispositivo que a gente vai propor alguma alteração seria nisso daí. Sérgio, pois não. Só para, senão depois fica muito longe, mas quando você falou que era do meio da via, pega o primeiro lote, os 25, e entra um pouco no segundo, aí que eu fiquei com dúvida. Eu citei como exemplo 2 lotes, né? Se tiver 2 lotes de 25, a influência das ZCR pega os 2 lotes. O da frente, que está situada para a rua que define a ZCR, e o dos fundos. Entendi. Né? Porque hoje está mais ou menos assim, você pega o da frente e uma parte dos fundos, se você considerar 2 lotes. Agora sim. Então a gente vai tentar estender para os 2 lotes. Definir melhor, eu acho que se enquadra melhor, principalmente que o município está crescendo, esses corredores de serviços e de comércio de serviço hoje, quando foi feito essa lei do zoneamento anterior, a situação do município era diferente do que é hoje. Hoje o município está em expansão, está crescendo, as demandas por comércio e por serviço são maiores, a infraestrutura necessária de uma loja hoje, com estacionamento, com a área do próprio comércio, ela pede mais dimensões, né? Entendi. Só para citar o exemplo do comércio, fora os prédios que estão surgindo. Bom, aí é outro dispositivo que a gente vai sugerir alteração. Dos 4, esse é o segundo. Aí fala o artigo 20. O artigo 20 fala assim: na faixa de recuo frontal, quer dizer, cada zona ela tem um limite, um recuo frontal que tem que ser respeitado. Olívia, se for, me corrige depois, que a Olívia sabe mais que eu sobre essa varia de 2 metros, tá certo, Olívia? Até 5 metros, acho que é isso, né? 2 a 5. Então, cada zona ela tem o seu recuo frontal obrigatório, né? Dependendo de onde ela se enquadra. Então, na faixa de recuo central será permitida a construção de abrigo para altos, isso é o que está na lei hoje, desde que observadas as seguintes condições: a largura do abrigo não deverá ultrapassar 3/5 da testada do lote, nem o máximo de 6 metros. Não temos nada a comentar com relação a isso. No de baixo, a área do abrigo poderá ter no máximo 36 metros quadrados. Também não temos nada com relação a isso. A sugestão é acrescentar naquilo lá, naquele artigo, um parágrafo único, que fala assim: parágrafo único. Aplicam as disposições desse artigo exclusivamente para R1. O que é R1, segundo a nomenclatura que está nessa lei? R1 é uma unidade habitacional unifamiliar por lote, isolada ou geminada de 1 ou mais pavimentos. Ou seja, cada lote você pode ter uma residência para uma família só, né? Pode ter 1 ou mais pavimentos, mas é para uma família. Se tiver, por exemplo, aí tem R2, R3, R4, R5 até R6 na lei. Da R2 até R6, ela envolve prédios com vários andares, né? E pode ser para várias famílias. Então é outra caracterização. E a gente quer que essa construção de abrigo permitida no recuo frontal, ela valha apenas para construções do tipo R1,
né? Então, quem for construir um prédio de um pavimento, ele vai ter que respeitar esse recuo e ele vai ter que deixar essa área livre de qualquer tipo de construção. Hoje isso aí não está claro. Hoje qualquer um pode usar essa área que está reservada para abrigo, para fazer um abrigo, né, e ocupar essa área. Então a proposta é essa mudança aí também. Alguma dúvida? E abrigo? Abrigo, geralmente, quem faz construção, uma residência vai fazer construção, ele utiliza esse recuo, né, obrigatório para fazer garagem. E ocupa esse espaço com garagem. Então, se a gente passar a permitir isso daí para prédios, né, ele vai ocupar esse espaço também. Então, a gente quer que, quando for construir prédios para vários apartamentos, né, vamos dizer assim, esse recurso seja respeitado e fique livre de qualquer tipo de construção. Rose. Só para a unidade unifamiliar. Usa o microfone para só quem está acompanhando pela TV ou pelo Facebook entender as manifestações do Sérgio, tá bom? Pode, por favor, continuar, Sérgio. Ô Sérgio, em cima disso ainda, esse abrigo é na parte interna, não é no passeio público, é isso? Não, é na parte interna, na área de propriedade do lote. Perfeito, verdade. Outra dispositivo que está aí, a gente está pretendendo também propor alterações, né? Que é esse dispositivo aí que a gente está chamando de dispositivo terceiro, que envolve o artigo 22. Nesse dispositivo terceiro tem duas alterações que a gente vai propor. Ele fala assim, como é que é hoje na lei. Ele fala assim, esse artigo 22, as zonas são definidas pelo fundo dos lotes, onde todos os lotes de ambos os lados das vias que limitam zonas diferentes terão os mesmos índices urbanísticos da zona de maior coeficiente de aproveitamento. Hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente, mas esse texto, tanto para a gente que já está trabalhando aí há algum tempo, e para o cidadão, para o empreendedor, ele é confuso no entendimento dele. Eu não sei se vocês conseguem entender perfeitamente o que ele quer dizer, mas ele gera confusão para a gente que está do lado de cá do balcão e gera confusão para o empreendedor, para o cidadão que vai buscar diretrizes, né? Então a gente quer que esses parâmetros aí, esse dispositivo, ele seja melhor esclarecido em alguns aspectos. Então o motivo da proposta é que ele deixa interpretações, deixa brecha para interpretações duvidosas, né? E até alguém argumentar juridicamente por alguma questão. Então, a primeira sugestão para essa revisão desse artigo diz o seguinte, é mudar para esse texto aí. O lote, então a revisão proposta é isso daí, o lote situado em via que limita zonas diferentes. Vou começar explicando o que é isso aí, né? Para poder entender. O desenho que a gente vai colocar na sequência vai falar por si. Deixa eu pôr o desenho já, ele vai ficar mais autoexplicativo. Isso daí, ó. Então nós temos duas zonas que elas têm uma divisão na Avenida X. Não coloquei nome, mas pode pensar lá, por exemplo, na Tenente João Francisco. Ela é bem isso daí que está aí. De um lado da rua é a zona 2, de outro lado da rua é uma outra zona, zona 3, estou colocando aí aleatoriamente. Nós temos dois lotes, um de frente para o outro, lote A e lote B. O lote A, ele recebe um tipo de índice urbanístico, e o que está na frente dele é outro índice urbanístico, né? Então, nós queremos deixar claro que para esse tipo de situação, é esse tipo de enquadramento que ele ficaria. Então, o lote situado em via que limita as zonas diferentes, ou seja, tanto o lote A como o lote B que a gente mostrou, terá o seu índice urbanístico resultante do comparativo entre índices urbanísticos dessas zonas. Então, cada zona teria o seu índice urbanístico, isso está na lei, esses índices urbanísticos. Então, tanto o lote A quanto o lote B, eles vão pegar os índices urbanísticos das duas zonas, né? E vai ser permitido o índice urbanístico que tiver o melhor coeficiente de aproveitamento. O que é coeficiente de aproveitamento? Coeficiente de aproveitamento, que também está na lei, essa definição,
ele fala assim, que é a área total construída do imóvel dividida pela área do terreno, né? Então, o que é não é melhor, é maior índice, né? Maior índice de aproveitamento. Você passa a ter o critério de adotar o que for, que tiver o maior coeficiente de aproveitamento, né? Então, você vai adotar parâmetros idênticos para um lote que está de frente para o outro, né? É questão de coerência aí, né? Você tem do lado da Tenente João Francisco um tipo de índice urbanístico, um tipo de coeficiente de aproveitamento, e em frente você tem outras restrições. Então, você tem, em lotes vizinhos, você tem critérios diferentes de diretrizes. Então, nós queremos que as diretrizes sejam idênticas, para um lote que está do lado de cada rua e o outro lote que está em frente, né? É uma questão de coerência, de bom senso, adotar esses parâmetros aí. Então, a gente está procurando, no texto, nesse texto aí, tornar mais compreensível. Talvez eu também fique um pouquinho, tenha dificuldade, quem não é da nossa área, mas a gente tentou aí com esse texto enquadrar esses dois lotes com o mesmo índice urbanístico, apesar de estarem situados em zonas diferentes. Deu para entender? Qual que é o objetivo do índice o coeficiente de aproveitamento? O coeficiente de aproveitamento, cada zona, ele define quais são esses coeficientes de aproveitamento. Então, daquelas zonas Z1 a Z7 e as corredores, né, de serviços, eles têm o seu coeficiente próprio de aproveitamento. Varia, Olívia, me corrija, de 20% até 70%, 80%. Então, tem áreas que têm 20% de coeficiente de aproveitamento, tem áreas... Taxa de ocupação, não, perdão, de 1 a 5, A taxa de ocupação, ela varia de 20% a 80%, que é referente à área do lote. Então, se o lote tem 1.000 metros quadrados, eu posso construir, dependendo da taxa, de 200 metros a 800 metros. Isso. O coeficiente de aproveitamento, quando você constrói em cima, né? Mais andares. Aí é de 1 a 4 o coeficiente de aproveitamento, vezes a área do terreno. Então, os prédios, eles usam muito o coeficiente de aproveitamento na sua concepção, né? Além dos recuos, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, que é a área construída total. Isso daí. Deu para entender? Então, você tem um prédio aí que tem vários andares, cada andar tem 100 metros quadrados, e ele está num lote de 1 metro quadrado. Se ele tiver 10 andares... totalizando 1.000 metros quadrados, num lote de 1.000 metros, você vai ter uma taxa de ocupação igual a 1, né? Taxa de ocupação não, estou confundido, coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento vai ser 1. Né? Então, é isso daí, a gente está propondo essa revisão do texto. Alguma dúvida? Ficou? Sérgio, aqui na frente, na mesa. Desculpa, é a Alessandra. Pela sua exposição, a intenção é fazer realmente que haja uma harmonização entre esse espaço, porque quem está na minha frente, né, quem chegar numa avenida, por exemplo, vai perceber as mesmas regras de urbanização. Tanto no recuo, conforme esses coeficientes que vocês colocaram. Perfeitamente. Vai deixar o espaço mais homogêneo para todos os lados. É uma questão de harmonia dos dois lados, de bom senso, né? de coerência na mesma via. Né? Tá. Então, do lado direito tinha o direito de 20 metros de recuo, do lado esquerdo tinha 50 metros de recuo. Hoje vão ser, por exemplo, 20 metros de recuo igualmente. O mesmo critério para os dois lotes. A ideia é realmente de harmonia e fazer os mesmos índices para os dois. Perfeitamente, exatamente. Tá bem, obrigada. Isso daí. Tudo bem? Então aqui a gente, através dessa figura aí que a gente tentou demonstrar exatamente onde se enquadraria, né? Um lote de frente para o outro, eles vão ter os mesmos coeficientes de aproveitamento, os mesmos índices urbanísticos, recuo frontal, recuo lateral, taxa de ocupação, então vai ser o mesmo critério. Ainda dentro desse artigo, a gente gostaria também de sugerir, que é uma outra situação que ocorre, né,
que acrescentar esse parágrafo aí. Também aplique-se ao disposto no caput desse artigo, ou seja, terão os mesmos índices urbanísticos da zona de maior coeficiente de aproveitamento, independentemente da frente do imóvel, os lotes que encontrarem-se inseridos em 2 ou mais zonas, inclusive os corredores de serviços denominados ZCRs. Esse desenho aqui eu vou tentar explicar o que é. Ali, viu, vereadora Gose, ali, tá vendo os 50 metros ali em vermelho? Aqui? Então, o que a gente... então, no entendimento aí que a gente tinha de algumas... Eles falavam, alguns preferiam 50 metros a partir do eixo, outros da calçada. Então, a gente está definindo que as ECEs elas passariam a ser de 50 metros, né? Então, tem quadras, né, que você pega um lote que ele está todo numa zona aqui nas ECRs. E tem lotes de maior extensão que ou às vezes ele cai parte nas ECR e parte em outro tipo de zona, né? Então, quando a gente vai dar a diretriz, nós técnicos ficamos em dúvida, onde que vai ser dada a diretriz? Com os critérios das ECR ou com os critérios da zona 3, ou de outra zona que venha a ter? Então, quando o lote cair em zonas distintas, a gente fica sem essa definição clara na lei. É média ponderada, o que mais pode ser? Então, a gente quer disciplinar esse tipo de diretriz de forma a facilitar e de acordo com a tendência do município, né? Que de expansão, de construção maiores. Então, a proposta... novamente voltei, é acrescentar esse parágrafo. Também aplique-se ao disposto no caput deste artigo, ou seja, terão os mesmos índices urbanísticos da zona de maior coeficiente de aproveitamento, independentemente da frente do imóvel, os lotes que encontrarem-se inseridos em 2 ou mais zonas, inclusive os corredores de serviços denominados ECR. A gente quer acrescentar esse parágrafo também. Alguma dúvida? E por último, perdão. Desenho. Primeira pergunta a partir da divisa do lote. Então a divisa do lote está aqui, né? 50 metros. É a primeira pergunta lá. Mas esses 50 metros é só para só para as ECRs. Tá. E para delimitar um espaço de que pode construir, não pode construir? Não, pode construir. Só que ele tem que respeitar os índices urbanísticos. Então, ele vai ter um recuo obrigatório de acordo com a zona, vai ter um afastamento lateral de acordo, vai ter uma taxa de ocupação, tudo de acordo com a zona que ele está inserida, né? Tá. Isso está definido na lei atual, certo. Esses índices. Não estou propondo mudar eles, não. Entendi. É a delimitação a partir desse ponto. E por último, o último dispositivo que a gente vai propor alteração, também é muito simples. Essa é a questão de parametrizar melhor as dúvidas, né, que a gente tem. Ele fala assim, hoje, o artigo 23, não serão computados na área máxima edificável para efeito de coeficiente de aproveitamento e em nenhuma hipótese poderão receber outra finalidade. E tem sacadas desde que não vinculadas a dependências de serviço. O que ele está procurando falar aí, esse artigo? Ele fala que quando a pessoa fizer uma sacada no prédio, a área dessa sacada ela não seria computável para fins de coeficiente de aproveitamento. Ou seja, e também ela não seria computável para fins de IPTU. E também você permitiria que a pessoa construísse mais. Só que ela não limita a sacada. Ela fala qualquer tipo de sacada. Então, se a pessoa tiver uma sacada com 3 metros, 2, 3 metros de extensão, e ela não é computada de acordo com o que está aí, ela não é computada na área edificante, na área edificável, né? E isso daí escapa do IPTU, escapa da metragem, ele pode reivindicar esse texto aí. E a proposta que a gente está procurando falar é que essas sacadas, como está aí, elas ficariam limitadas, a não consideração dela no coeficiente de aproveitamento e para fins de IPTU, elas ficariam limitadas até 1 metro de projeção só, né?
Então, qualquer sacada que ultrapassar esse 1 metro de projeção, ela vai ser enquadrada no coeficiente de aproveitamento, vai ser enquadrada na metragem quadrada para fins de IPTU, né? Então, é uma questão apenas de limitar o parâmetro e a liberdade que está sendo dada na lei. Bom, pessoal... Posso fazer a pergunta? Lógico. No caso dessa sacada, é válido para, não só para prédios, para imóveis residencial? Perfeitamente. E quando ultrapassar 1 metro, aí é contabilizado o excedente ou toda a metragem daí? Tá. É toda a metragem. E as situações existentes hoje, em que há essas sacadas e que as pessoas pagam IPTU, como é que fica? É uma boa pergunta. Já o vereador Caeira tinha comentado isso daí. A lei é questão de legal, né? Aí o nosso mestre, doutor Nicolosi, pode explicar melhor essa questão legal, porque a lei... Bom dia a todos. Na realidade, o projeto tem por objetivo maior, consoante foi apresentado a esta Casa de Leis, apenas e tão somente disciplinar a área não computada para fins de aproveitamento em projetos. São situações muito distintas, não é? De forma muito clara. A cobrança de IPTU é uma situação, lançamento físico, ou ele decorre do projeto aprovado pela prefeitura ou de ofício pela administração, quando há efetivamente a fiscalização por parte do cadastro imobiliário. Eu não sei se fui bastante claro, ele apenas define a metragem que hoje não existe no nosso código e na lei de zoneamento. Eu não sei se foi isso que a senhora perguntou, vereadora. Mais ou menos. Quer dizer, claro que ao fazer o cálculo, né, para fins de IPTU, vai ser mediante o projeto e mediante de uma revisão imobiliária cadastral. Convenhamos que o prefeito faça essa revisão no município e aí vai identificar, né? Vai constar os prédios imóvel, existentes atualmente. Isso, eu fiz um imóvel com 80, 100 metros quadrados. Poderá ter uma redução de receita de IPTU, caso haja uma revisão imobiliária? Pelo contrário, pode ter com essa nova regra? Pelo contrário. Não, o acréscimo sempre. Se ele fizer um levantamento físico, ele haverá com certeza um aumento de receita, jamais a perda de receita. É o contrário. O senhor me permite, doutor? Mas se a sacada for de 1 metro? Não, é só para fins de aproveitamento no projeto, de índices de altura, de extensão de índice de aproveitamento. Então, então por que escapa do IPTU? Você me permite uma parte na sua fala? Claro. Pelo que eu entendi, é assim, hoje não existe limitação para sacada. Então, a pessoa coloca a sacada de 10 metros, de 5 metros, de 3 metros, e isso não entra nesse tipo de cálculo, tá? A partir dessa regulamentação, aquilo que exceder a 1 metro, né, 1 metro não paga nada, o que exceder a 1 metro, toda a área, aí sim aplica. Eu não sei se eu consegui esclarecer a sua dúvida. Entendi. Eu não tinha compreendido que atualmente qualquer sacada existente hoje em prédios e em residências não é contabilizado. Então vai passar a ser contabilizado mesmo numa revisão do cadastro imobiliário. Sim. Vai ficar mais claro, né? Compreendi. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Com isso daí a gente encerra. São poucas sugestões, né? Apesar de envolver questões técnicas, a gente espera ter dado a explicação suficiente para a compreensão de todas essas propostas aí. Nos colocamos à disposição para qualquer outras perguntas aí que, porventura, se façam necessárias. Muito obrigado. Ô, Bach. Pois não. Quando você falou desse projeto comigo, eu fiz algumas considerações. Uma delas foi essa que a Rose, a vereadora Rosiele questionou, da já existente. Outra dúvida minha, pegando como exemplo a Vital Brasil. Perdão. Nós temos quase que toda a extensão edificada. Bom dizer que tem 3, 4 lotes remanescentes. Vai se aplicar a lei a esses 3, 4 lotes ou vai seguir a regra antiga ainda? Porque tem prédios
próximo à calçada, 2, 3 metros de recuo, 5 metros. Com o que já está aprovado, a gente... Nesses casos, concluindo, nesses casos, que já existe mais de 80% edificado, vai seguir o paralelo da lei ou vai ter o bom senso de julgamento de quem está analisando o projeto? Envolve uma questão jurídica também, mas eu, na minha simples compreensão, aí, eu acho que quem pegou diretrizes com a lei lá atrás, vale aqueles critérios. E daqui para frente, quem solicitar diretrizes, valeriam esses novos critérios, né? Se forem aprovadas essas sugestões. Eu entendo assim, mas eu não sou jurídico, né? Quem é a área jurídica é que pode falar melhor. Entendeu, doutor? Nesse caso aí, só melhor. Não haveria a retroatividade da lei. Eu não sei se foi bastante de forma clara e objetiva, o princípio é esse, não pode retroagir. Ok? Ok. Para concluir, eu vejo na Rua Mão de Barra a demolição de vários prédios antigos e a construção de prédios novos. Novas diretrizes, né? Um é paralelo à calçada. Eu fico temeroso. A lei é complicada, né? Porque tem várias formas. Se a pessoa entrar como reforma de um imóvel, ele faz na mesma limite. Se ele demolir e falar que vai entrar como construção de um prédio novo, ele entra de acordo com as diretrizes, vai ter que respeitar os recuos, né? Isso é uma infelizmente... Será que esse dispositivo que o Carreira está falando, o senhor falou, não seria importante estar na lei? Essa questão de reforma, de prédio novo? Então, isso aí, todas essas considerações, nós vamos ter a revisão da lei de zoneamento mais abrangente, né? Essas questões aí são as que a gente está vendo com mais necessidade de uma decisão mais imediata, por causa de algumas dúvidas que a gente tem, são poucas, né? Mas essa revisão mais abrangente, talvez até caberia essa inclusão, essa revisão, né? E aí vai ser um longo trabalho de consulta à população, a todos os interessados, e pode ser colocada essa questão aí de quem for reformar, respeitar o recuo também, né? Viu, Bach, até como justificativa da minha pergunta, um quarteirão todo que tem todo paralelo ao nível de calçada, você recuar um prédio, você não conviu para marginais ficar ali à espera, vira banheiro público no período noturno. Então eu fico temeroso nesses casos, exemplo, a Rua Mando, você recuar um único prédio. Mas o recuo não significa que vai ficar o espaço livre entre a calçada e a construção. O recuo significa que não pode ser construída edificação ali. Ele pode fazer o muro, pode fazer o fechamento e limitar o acesso apenas à área privativa, né? Mas eu falo na casa comercial, especificamente para o comércio. No caso do comércio, a maior parte das pessoas utiliza isso, está usando como estacionamento, que tem que ser revisto. Isso daí também mas cabe também nessa nova lei. Ou então a pessoa deixa o recuo obrigatoriamente para fazer algum jardim. Mas aí a propriedade é particular. Se a lei permite, se as diretrizes permitem, não há o que a gente fazer como órgão fiscalizador ou disciplinador. Mas o recuo tem um objetivo, né? O recuo tem um objetivo. Qual é o objetivo? Primeiro, é que numa eventual expansão das vias públicas, ele seja utilizado, seja desapropriado, e seja de fácil desapropriação e seja possível sua utilização. Basicamente seria isso, né? Você permitir uma possível expansão da via pública. Sérgio, a observação que eu gostaria de esclarecer aqui, pelo menos para ficar claro para mim, você trouxe para nós hoje 5 propostas de inclusão novas dentro do projeto de zoneamento, certo? Isso. As colocações que o vereador Carreira fez, elas serão pertinentes a um estudo maior, que é esse que você colocou na primeira tela para nós, que começará agora em 2017. Então, a intenção hoje é realmente a gente avaliar esses 5 pontos de inclusão, é isso? Exatamente. E provavelmente você nos trouxe por uma urgência de balcão lado a lado, foi essa a sua expressão? Na realidade é urgente, essa urgência já surgiu lá atrás, né? Sim. É que a gente teve envolvido aí no processo do plano diretor, vários projetos. Então a nossa demanda
A engenheira Olívia é a testemunha disso, ela é muito grande no escritório de projetos, na área de planejamento. É só para que a gente também se sinta acolhida nesse processo, porque de repente a gente vai começar a demandar para você novidades, e a intenção é realmente daí trazer a lei de zoneamento novamente para casa. Exatamente. E a gente estudar, e essas observações, né, que a vereadora Rose e o vereador Carreira, nós poderemos fazer daí, eu acho que junto a esse projeto de lei. É isso? Muito pertinente, eu acho que a questão é de ver como é que vai ser disciplinado, caminhando essa revisão, como é que vai ser feito a discussão pública, né? Como é que vão ser encaminhadas as propostas. Então, nós iremos trabalhar, mas só também ter uma sintonia com a casa de como que vai ser conduzida essa... A gente entende assim, né? Que é interessante ver como é que vai ser, quais audiências, o que vai aberto ao público, quando que vai ser aberto ao público, quais as sugestões que viriam do público. Né? Isso é interessante para fomentar a discussão e ter algum acréscimo. Né? Tá, então hoje são realmente os pontuais essas necessidades de inclusão, pontuais, e as revisões gerais será também feito em outro momento oportuno, é isso? Outro momento, com mais tempo, né? Ah, obrigada. Essas propostas, elas já eram lá de trás, a gente está aí há 8 meses, 9 meses já acompanhando o nosso prefeito, né? E essas necessidades surgiram lá atrás também. Né? Certo. E agora que a gente está tendo a oportunidade, né, e tempo para colocar isso daí, mas é a coisa mais urgente lá de trás. Obrigada. Só para fazer uma colocação também, às vezes algum empresário está vendo aí e fala, vou deixar o recuo agora, então vou aproveitar, né? Lembrando aí que a lei, quem faz o recuo, hoje o recuo não é específico da loja mais, né? Poderia, qualquer um pode estacionar no recuo da loja, mesmo ele fazendo na área particular, porque pela lei, a pessoa hoje que tem o recuo, qualquer pessoa pode estacionar ali e ir em outra loja, né? Então, a pessoa às vezes pode querer tirar proveito disso, falar, eu vou deixar sem muro, mas vou deixar a vaga para o meu cliente. Isso aí não existe mais, acabou, né? Isso aí a gente realmente tem que disciplinar com mais firmeza, né? Porque realmente a gente está vendo que existem alguns abusos, né? E que isso aí precisa ser bem discutido com a população, tanto com os casos que já existem, né? Como é que eles têm que ser analisados, como é que eles têm que ser disciplinados, relação também legal, né? Como é que a questão legal, que a pessoa já use isso aí, como daqui para frente, como é que a gente vai disciplinar para o bem da cidade. Eu não tenho ainda essa sabedoria para poder falar com certeza como deveria ser, isso aí precisa ser discutido. É Código de Obras, envolve código, que também vai ser na revisão. Eu permiti que o debate acontecesse de maneira livre, só para a gente, né, não manter a ordem, como o Sérgio deu a abertura durante a explicação para que ele fosse interrompido, eu permiti que isso acontecesse, mas só para a gente manter um pouco a ordem dos trabalhos, eu quero consultar se o público, se algum dos senhores quer fazer uso da palavra. Por favor, Felipe, a palavra é sua. Só peço que se identifique no microfone. Bom dia vereadores, bom dia mesa. Mais uma vez agradecer esse espaço e a possibilidade da gente poder interagir e de fato participar das decisões de políticas públicas do município, né? Que é uma coisa muito importante. Eu acho que essa alteração na lei de zoneamento é pertinente tecnicamente, muitas das coisas dela inclusive vem na direção de montar uma estrutura de cidade que permita ser mais compacta, né? Que é já uma visão de um urbanismo novo, para que as pessoas possam, na verdade, adensar mais as partes onde já existe infraestrutura. O que eu fico um pouco, e eu tenho que tomar muito cuidado do jeito que eu falo e como eu falo, porque o meu histórico não é o histórico de paz, então, mas eu quero colocar aqui que com todo o respeito, mas para a gente pensar junto. Nós estamos passando e acabamos de fechar a revisão do plano diretor. Posteriormente, o que segue praticamente umbilical ao plano diretor é a lei de zoneamento, parcelamento e uso e ocupação do solo. Não por acaso essa audiência foi demandada, porque o zoneamento é parte ligada umbilicalmente com o plano diretor. Então a lei federal exige que isso aconteça. Aí fica então a minha questão, e eu entendo o porquê. Nós lá no Condema participamos também de um círculo de aprovação de loteamentos e a gente entende. Eu acho que seria interessante que ficasse claro
E eu gostaria muito de ver os empreendedores aqui. Eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade imenso quando os empreendedores também começarem a dar a cara e falar, olha, esse é o nosso objetivo, a gente quer que isso aconteça, porque isso não é ruim. Eu acho que a gente teve um vício de também ver o empreendimento privado como uma coisa ruim, e aí os caras nem aparecem. Fica todo mundo meio milindrado. Então isso seria uma coisa positiva. Eu imagino muitos loteamentos, menos loteamentos e mais empreendimentos positivos. Por exemplo, a ocupação de um vazio urbano lá na Avenida Itália, com 3 grandes blocos. Não sei se isso atende aquele tipo de empreendimento. Os prédios lá na Avenida Itália, porque aquele lá tem o recuo de frente e as garagens são na frente. Provavelmente eles não poderiam fazer. Eu não sei, aqui outros empreendimentos, eu acho que isso seria importante ficar claro, para a gente tirar o véu de que isso é... Quais empreendimentos? Qual é essa demanda urgente? Porque ela de fato é urgente, não é? Porque nós estamos na borda de sentarmos todos, a cidade, e fazermos a revisão das leis de zoneamento e uso e ocupação do solo. Elas têm que ser feitas agora imediatamente. Vai ser difícil para nós no CONDEMA analisarmos os próximos processos, porque a gente vai ter que trabalhar com uma lei de zoneamento antiga e com um mapa de macrozoneamento novo. Não vai ser uma coisa fácil. Uma coisa interessante era a gente parar nesse momento o processo de aprovação de loteamento, para que a gente pudesse fazer as leis, porque vai criar um conflito técnico-jurídico muito grande. Oxalá não aconteça de gente chata, entre aspas, mas com direito, impetrar possibilidades de embargos, etc., porque a gente está num limbo técnico-jurídico. Então, eu não vou nem pedir, mas por quê? Porque vai parecer que eu estou interpelando o Poder Executivo, e não é isso que eu quero fazer. Eu só quero que a gente pense e reflita em relação a isso. Nós estamos para fazer a lei, ela é emergencial, eu entendo a emergência, existe um porquê, existem demandas a serem... Eu gostaria de saber, se é interessante os senhores falarem ou não, quais empreendimentos, quais empreendedores. Empreendedor vai ter uma audiência pública, o senhor pode ir lá e explicite, diga que o senhor foi lá no balcão e pediu, porque é importante, etc, etc. Eu acho isso importante, a gente vai ganhar democracia com isso, né? E não ficarmos só o ambientalista, essa história também antiga que acho que já não serve mais. Para caráter de exemplo, eu vou terminar, presidente. Lá no CONDEMA aconteceu ano passado, isso também é uma medida extremamente urgente, um caso atípico na cidade de Botucatu. Ali na frente do SESI vai sair um loteamento daquela empresa Ecovita, e eles usaram um expediente alheio à legislação municipal, que é um expediente de condomínio horizontal. O condomínio horizontal é uma regra que existe, que foi feita na Lei 6766, lá de 79, para a área rural, que possibilita, pelo Estatuto da Terra, loteamento em área rural, parte dessa legislação. A Ecovita achou essa brecha na legislação, porque Botucatu não tem legislação que versa sobre loteamento horizontal. O que é um loteamento horizontal? É o loteamento de verdade, é aquele que, uma vez murado, todo mundo lá dentro tem que dividir tudo. É como se fosse o prédio, só que tem muro, porque esses que nós temos hoje, eles não são oficiais. Eles são loteamentos fechados, mas na verdade não são, porque as pessoas lá dentro não têm obrigação de pagar tudo. Então, invariavelmente, a prefeitura está fazendo o trabalho dentro desses lugares fechados. Problema à parte. Essa empresa, então, pediu... mas por que eles fizeram, Felipe? Porque com essa lei federal, eles conseguem diminuir o tamanho do lote. Então vão ser lotes de 160 metros quadrados, que o nosso plano diretor passado não permite, o nosso plano vigente também não permite, e que não estou dizendo que isso seja ruim, isso inclusive é até bom, você diminuir o lote, você consegue ter mais adensamento. Só que a empresa usou esse expediente, e o município não tem legislação para isso. Isso entrou no CONDEMA, foi lá um pega feio no CONDEMA, porque isso chegou um pouco expresso no CONDEMA, estamos acostumados com isso. Porém, a gente se deparou com o fato que, o município não tem legislação para isso. Vamos imaginar um problema, o mais fácil que vem à mente. O município fecha, permite, extraordinariamente, usando o recurso da lei federal, faça esse empreendimento, faixa 1,5
R$ 1.500, e vamos imaginar que por alguma circunstância as pessoas não consigam se organizar ou tenha problema, por exemplo, de hereditariedade no lote, porque as pessoas não são donas do lote no condomínio, elas são donas do todo, e os lotes são partes ideais. É um problema com gente rica em áreas enormes, vocês imaginam, com muita gente em áreas pequenas, fora do expediente da lei municipal. Bom, esse é um problema. Quem vai sofrer esse problema é o município. Isso poderá acontecer. A ponto do que, no máximo? A prefeitura fala assim, derruba os muros e nós vamos tomar conta. Aí quem se saiu bem e não se comprometeu com nada? A empresa, porque ela diminuiu o tamanho, ela aumentou a escala do ganho e ela largou um problemaço para o município. Bom, o CONDEMA fez o quê? Como era novo para o CONDEMA aprovou com uma condicionante. E fizemos uma resolução que o CONDEMA não avaliaria mais esse tipo de lógica enquanto o município não tivesse uma lei específica para isso, que é simplesmente uma lei que qualquer um dos senhores vereadores podem elaborar, que é uma lei que viabiliza o loteamento horizontal. Só um minuto, eu vou terminar, Carreira, tenha paciência. E aí a minha questão é o seguinte: agora existe um loteamento que é possível e é interessante, que é a da Pacaembu, lá atrás do Ouro Verde, em área que pode fazer, apesar das questões ambientais que a gente já está praticamente trabalhando para sanear todos os impactos, etc. Pode se discutir, mas a área é viável, etc, etc. E a empresa lançou mão do mesmo recurso, condomínio horizontal. E aí, eu discuti com o Broto o seguinte: será que não é interessante a gente fazer uma lei? Porque vai chegar no CONDEMA, a gente vai ter grande dificuldade de aprovar isso de forma escorreita, porque a gente já fez a regra que o município deve fazer a lei. Isso foi no começo do ano. E essa lei é uma lei que também poderia entrar com esse caráter de urgência, porque é uma lei de fato muito importante, porque o município está descoberto juridicamente. O município pode tomar um grande processo de muitas pessoas, simplesmente porque não tem uma lei que versa sobre uma coisa específica. E nós estamos com esse abacaxi. Então, é para a gente refletir que a gente consegue fazer essas coisas. Eu acredito que uma lei, nesse sentido, para esse caso, vale a pena, como essa está sendo feita. Tá? Então, eu só queria deixar isso para a gente poder pensar. Felipe, obrigado pela sua manifestação. Eu fui complacente, né, e permiti não só com relação ao tempo, mas também ao tema, porque nós estamos em poucos aqui, eu não vejo sentido para que a gente possa, de alguma forma, regular a palavra. Eu acho que essa questão que você abordou, em especial no fim da sua fala, ela é muito importante, mas de fato não se encaixa, né, naquilo que nós estamos discutindo aqui na audiência de hoje. Se você, como CONDEMA, tiver o desejo de fazer uma discussão dessa com os vereadores, eu falo em meu nome, mas tenho certeza que os colegas concordam, acho que a gente podia avançar, a gente podia agendar num futuro próximo e, quem sabe, mastigar isso um pouco para que a gente possa fazer um requerimento e, quem sabe, conduzir essa discussão a partir da Câmara Municipal. Mas eu só queria pedir para os senhores para que a gente deixasse essa discussão para esse momento oportuno e a gente focasse aqui os debates da audiência pública nessas alterações propostas pelo Poder Executivo. A palavra é do vereador Carlos Trigo. Sérgio, pensando aqui na bandeira que eu sempre defendi aqui nessa casa, nas pessoas com deficiência. Hoje nós estamos acabando com as calçadas. Passeio público, né? Para vocês que enxergam, que pode ver, não faz tanta diferença, talvez não apareça tanto, mas para uma pessoa com deficiência visual está muito complicado da gente caminhar. As calçadas todas arrebentando o meio fio, fazendo de estacionamento, mesmo que tenha espaço para o carro, mas o carro acaba passando ali sobre a calçada. Então, qual é a minha preocupação? Toda a frente, um comércio novo que vai ser construído, toda a frente desse comércio pode ser estacionamento, quantos por cento pode? E se todo ele é aberto, ou seria como o do Jaú serve, ali a entrada e saída. Então ali, ele é fechado com alambrado, então a gente tem uma noção, tem um senso ali, uma noção para você passar naquela calçada, porque ele tem ali um alambrado, não é a frente toda aberta, né? Ela tem entrada e saída para carro, mas não fica a frente todinha ali rebaixada, toda aberta, você sem saber
o que é ali uma área particular, o que é passeio público. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, no caso do comércio, dos condomínios, dos prédios, eu entendi. Vai ter um muro, vai ter uma grade lá, então vai ter alguma coisa, né, mesmo que tenha o recuo, mas vai ter ali um muro dividindo o passeio da área particular. Mas no caso de um comércio que vai ficar todo aberto à frente, tem alguma demarcação, como o posto de gasolina, uma canaleta, uma marquinha ali, para uma pessoa, no caso de deficiente visual, uma pessoa com alguma limitação, saber que ele está no passeio público e poder também saber ali que ele já invadiu uma área particular, para que ele não fique perdido, para que ele possa ter uma noção? Alô? Essa questão de respeito à acessibilidade das calçadas é uma questão que realmente merece uma discussão bem abrangente, né? Porque nós temos situações que já estão estabelecidas de fato, né? Mas lembramos sempre que a responsabilidade pela execução das calçadas é do proprietário, não é do poder público. Então a gente fica aí também com um complicador de como cobrar. Tem pessoas que não têm nem recursos hoje. São casas até abandonadas e de baixo poder aquisitivo, né, para mexer nas calçadas. Temos também condições estabelecidas já de acesso de veículos, que realmente são complicadores, viu, vereador? Que merece uma discussão caso a caso, de qualquer forma, a fiscalização é da Secretaria da Habitação, né? E a gente o pessoal nosso tem trabalhado continuamente na tentativa de sensibilizar os proprietários de melhorarem as condições. Mas como é que a gente poderia, de fato, obrigar isso daí? Envolve também uma questão legal, que eu também não saberia responder com bastante detalhamento. Não sei se o nosso advogado, nosso procurador, perdão. Eu acho que de forma bastante clara e objetiva, Trigo, nós precisaríamos fazer um estudo, não é? De forma rápida, coerente e que haja efetivamente um disciplinamento de ordem jurídico legal. Se não houver, é constitucional, né? Se não houver uma regra clara, ninguém vai respeitar. A lei existe para ser cumprida. Todavia, se não existe lei neste momento, não há que se falar em obrigatoriedade. Então, seria necessário um disciplinamento de ordem legal. Eu vou devolver a palavra ao público nesse momento. Quero consultar se algum dos presentes deseja fazer uso da palavra. Diante da negativa, a palavra nesse momento é do vereador Carreira. Quero falar em cima da fala do Felipe, muito bem conduzida e muito bem oportuna a sugestão pelo nosso presidente Isaías Colino. Parte do que ele falou vai fazer parte de uma grande discussão do Código de Obras, o uso e ocupação do solo e do zoneamento. Eu acho que nesse momento era importante, Felipe, que o CONDEMA fomentasse essa discussão aqui na Câmara, que o presidente já colocou à disposição, mas o que trata-se hoje é uma urgência nos 3 corredores comerciais citados pelo BAC. Amão de Barros, Vital Brasil, toda aquela citação que ele fez, que não estaria colocando em risco nenhum desse tipo que você falou em sua fala. Então eu pediria aos nobres vereadores, tivesse dúvida nesse projeto específico, que tirássemos agora para chegarmos numa sessão tranquila e poderíamos aprovar, até se tiver outra emenda nesse projeto, carecia de uma nova audiência pública e estaria atrasando novamente a votação desse projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Carreira. Consulta o público presente novamente, por favor, Felipe. Sim, vereador, eu concordo com o senhor plenamente. Eu acho que quanto mais as coisas caminharem de forma mais correta, melhor. A minha colocação não é em relação a esse projeto é pertinente, essas alterações são pertinentes. A minha questão é só se ela também tem essa urgência, porque outras de também urgência não podem ser colocadas nesse momento, né? É só isso. Agora, em relação a essas questões, o nosso grupo de urbanistas pensou sobre isso, é importante. A minha sugestão que se esclarecesse são esses 3 corredores de comércio importantes?
o que exatamente? Quem é que pede exatamente? Para a gente poder visualizar, puxa, aquele lugar que está sendo feita tal obra, para a gente poder ter conhecimento. E aí o meu sonho, obviamente, de democracia, é que os empreendedores estivessem aqui para poder também colocar as suas, olha, eu estou fazendo lá e eu fiz a demanda no planejamento e isso é importante para o desenvolvimento do meu comércio, etc. e tal. Só isso. Mas em relação ao projeto, está lindo, tá? Eu agradeço a manifestação do Felipe e também concordo com você, Felipe, mas acho que, em especial, a data de hoje, a ausência deles se deve mais ao fato do horário, da audiência, de fato não favorece tanto a participação. Mas eu garanto a você e assumo esse compromisso de maneira pública que quando a discussão da amplitude da reforma do zoneamento, nós vamos fazer quantas audiências públicas forem necessárias até que todo mundo que tem alguma coisa a dizer possa ser ouvido por essa casa para que a gente possa tomar a melhor decisão. A palavra nesse momento é do vereador Sargento Laudo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Nicolosi, Sérgio Bach, meus pares nobres vereadores, público presente, jurídico desta casa, os funcionários, as pessoas que nos acompanham. Eu só queria fazer um agradecimento aqui. A sua explanação foi ótima. Nós já... Talvez os vereadores não manifestaram muito, porque nós já tivemos juntos, ouvindo, fazendo esse debate. Então, a gente, parece que não, os vereadores não estão interessados. Não, nós já discutimos esse assunto, então, grande parte do assunto nós já temos consciência do que está acontecendo. Queria agradecer a fala do Felipe. Felipe sempre participativo, sempre comunicativo, parceiro dessa Casa de Leis. A Patrícia também está nos acompanhando lá agora no Senac, ela está trabalhando e está ao vivo acompanhando nós. Mandar um abraço para a Patrícia também, que está sempre colaborando. E a minha fala estender para o Felipe, para a gente fazer um novo debate, marcar uma conversa com os vereadores e traga essas propostas para a gente discutir junto, né, senhor presidente? Tá? Então, só queria agradecer esse debate, agradecer a sua explanação e dizer para o público que está nos acompanhando que isso aqui é bom para o nosso município. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Sargento Laudo. A palavra da vereadora Rosiello. Eu queria fazer umas colocações em cima da fala do Felipe. É importante o que ele falou em relação a essas alterações, que são alterações pontuais que advêm de uma demanda, provavelmente de empreendimentos que devem estar no planejamento parado, aguardando diretrizes, e por falta da interpretação da lei, né, objetiva da lei, precisa então alterar esses artigos para poder, acredito que, dar as diretrizes para esses empreendimentos. E o que ele questiona, eu acho que é de interesse dessa casa, quais são os tipos de empreendimentos que está posto como demanda e que precisa de alteração dessa lei. Então, se seria possível encaminhar para nós, para a gente ter conhecimento. É importante, a gente pensa da mesma forma. Desenvolvimento, eu acho que se existe a demanda de alterar esses dispositivos, é porque a demanda vem de projetos que estão aguardando uma melhor interpretação da lei. Então, quais são esses tipos de empreendimento? Comércios, prédios, o que é que está por trás que, né, se propõe para essa alteração? É mais assim, em termos de democrático, transparência, eu acho que é esse o objetivo. E inclusive, para que o CONDEMA, que é um órgão de orientação, de deliberação, de dar parecer sobre questões desse tipo, e me assusta quando ele falou que o CONDEMA agora baixou uma resolução para não dar parecer em relação a esse tipo de empreendimentos, como ele falou do Ecovita, que se utiliza dessa lei, acho que de 79, que ele falou, uma brecha de uma lei federal. Então, todo o nosso plano diretor, a lei de zoneamento, torna-se inválida na sua aplicação, porque uma lei federal vai suplantar essas regras que a gente discutiu, votou aqui em nível municipal. Então, juridicamente, deve ter uma análise sobre isso. Então, nós vamos considerar o plano diretor, vamos considerar a lei de zoneamento. Na hora que aprovar um projeto como esse, Ecovita, lá no planejamento das diretrizes,
uma parte da diretriz da lei de zoneamento, outra parte vai levar em consideração a lei de 79. O Conselho Condema fica numa saia justa, e aí a gente pode estar prevendo um problema futuro para o nosso município, né? E aí, juridicamente, doutor Nicolosi, tem que ter uma resposta sobre isso, né? Na hora tanto do Condema e da Secretaria de Planejamento. E aí eu pergunto, esse tipo de questão passa para o jurídico dar uma análise, o parecer sobre esse conflito? Então, a correlação, quando ele fala do Ecovita, e também faz a correlação da lei de zoneamento, que a gente está alterando esses artigos, embora haverá uma correlação, haverá uma revisão geral, já colocada pelo secretário, houve nas discussões do plano diretor aqui, doutor Nicolosi, em que a lei do plano diretor fala, as leis vigentes, que são as leis regulamentadoras do plano diretor, continua a sua aplicabilidade. Tanto que essa lei de zoneamento confere a sua aplicabilidade. Porém, em casos de conflito, né, eu ouvi isso do doutor Neto Batista, quando houver um conflito, o que vai levar em consideração é a lei-mãe, é o plano diretor. Procede? Então, Felipe, numa discussão do Condema, onde houver conflito com a lei de zoneamento, uma lei que regulamentou o plano diretor, ela está vigente, e isso está garantido no plano, e tiver um conflito, vai ter que se reportar ao plano diretor vigente. Então, essa correlação é importante, sim, que se faça, e aí a gente tem que ter uma resposta jurídica, né? E importante abrir a discussão dessa legislação, desse novo loteamento aí. É isso. Se os senhores vereadores me permitirem, só para a gente manter a harmonia e a coerência do debate, o Felipe tinha pedido uma parte da vereadora Rose, eu gostaria de conceder, se não houver nenhum problema. Por favor, Felipe. Então, assim, para a gente tentar polemizar o menos possível para que a gente possa avançar. Então, a lei de zoneamento, uso e ocupação de solo, código de obras, etc., todos advêm do plano diretor. O plano diretor está pronto, é só agora a cidade sentar e elaborar essas novas regras. Essa alteração nessa lei, ela praticamente está sendo alterada a lei antiga. Vá lá, altera-se essa lei, ela entra com essas coisas novas, quando o todo for alterado, ela acaba valendo, não vai ter que alterar isso já vai estar alterado. Isso é ponto pacífico. No começo do ano, o que aconteceu é que uma empresa se valeu de um objeto que não existia na lei municipal e achou uma brecha, que também não é uma coisa bizarra. Olha, não tem essa regra, vamos usar tal regra. O município se viu sem chão e falou, bom, não tem o que a gente fazer, usa-se a regra maior. O Condema, como ele é um órgão de assessoramento do poder público, ele falou, opa, é perigoso isso. E a gente não disse não vamos, porém, a próxima, para que isso não aconteça mais e o município continue descoberto, o município precisa então fazer logo uma lei que verse sobre isso. Ponto. É simples assim. Só que isso não avançou. E a gente vem então tentando, já discutimos lá algumas vezes e tal, e é 1 milhão de coisas, o poder público tem 1 milhão de coisas para fazer. Então assim, mas isso eu acho que não interfere nessa questão do plano. O plano é uma coisa, as leis subsequentes são outras, e essa questão é uma questão à parte disso. Não, sim, todos podem dar parecer sobre isso, mas a questão importante é a gente fazer de novo, juntar a inteligência, vamos fazer a lei que verse sobre condomínio horizontal? Porque daí essa lei também pode entrar junto das leis de uso e ocupação do solo. Eu conversei com o Broto, aquela hora eu falei e não terminei. E o Broto falou, não, Felipe, mas isso a gente coloca na lei de uso e ocupação do solo, quando a gente for fazer. Eu falei, bom, tudo bem então, o problema é que o negócio está batendo na nossa porta. E agora a gente vai chegar no Condema esse processo e a gente vai se ver diante de uma situação que não vamos ter o que fazer. Por quê? Porque a gente já deu uma deliberação, não pode. Desculpa sair de novo, presidente, mas, ou seja, são coisas à parte. E é bom esse entendimento que o que vai valer é o plano diretor vigente, que é o que vale. O problema é que o plano diretor vigente, agora o novo, para ele ter a sua força total de trabalho, ele precisa dessas regras que o Sérgio explicou, que são essas regras pequenas.
uma coisa só a caráter informativo, o plano diretor tem uma questão complicada. Em alguns lugares passa uma linha e a gente não sabe o que é, por exemplo, zona de adensamento, zona de consolidação urbana e zona rural, ou zona de atenção ambiental. E esse é um problema que a gente enfrenta muito. Hoje ficou provado que é possível fazer isso. Se a gente tem isso nas leis do zoneamento, né, de parcelamento, passa por aqui, aquele mapa explicou isso, é isso que a gente tem que fazer, super simples, super possível, é só pegar lá, passa aqui a linha, coordenada geográfica, vai ser muito melhor quando a gente tiver isso, passa aqui, daqui para lá é isso, daqui para cá é isso, resolvemos o problemaço, que, né, então é por aí. Então eu acho que não é conflito, é só a gente, carinho de olhar e sem polemizar. Eu acho que a gente tem que começar a ter mais, e a gente vem nessa onda forte, né, de conseguir fazer com que a coisa seja mais conforme e sem briga, tá? Obrigado. Só gostaria de colocar algumas questões aqui em cima da fala do nosso amigo Felipe e da vereadora Rose. Nós da Secretaria de Planejamento agradeceríamos imensamente se evoluísse essa questão colocada do Felipe de definição das questões dos condomínios, porque nós não temos realmente esse norte na nossa legislação. A Olívia, que ela trabalha diretamente com isso, o pessoal da habitação, é uma dificuldade muito grande na interpretação da questão de condomínios. Então, essa fala veio de encontro às nossas necessidades, né? A gente tem também essa necessidade na Secretaria do Planejamento. Porque quando é dada uma diretriz, o que a gente faz? A gente vai buscar na lei o que está escrito. E o que está escrito, às vezes, é complicado. Ela não permite a nossa aprovação, ela não permite a nossa definição exata naquele momento. E por isso é um problema que quando a Secretaria do Meio Ambiente tem também na correta definição dos parâmetros necessários. É um longo trabalho que a gente tem pela frente, mas é necessário. Também a participação dos empreendedores, como o Felipe falou, eu acho extremamente importante, é uma ausência muito notada, tanto no plano diretor, apesar de eu não ter participado das fases iniciais, né, como na questão agora que nós vamos ter da lei do zoneamento, do Código de Obras. Essas participações são importantíssimas, porque a gente tem que escutar todos os lados, e a gente vê uma ausência muito grande da maior volume de pedidos de diretrizes que são dos empreendedores. Eles são ausentes na decisão, depois vão cobrar da gente algumas questões que já estão definidas. É muito complicado hoje isso daí. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. A palavra é da vereadora Jamila. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente, toda a mesa, doutor Sérgio, Alessandra, doutor Nicolosi, doutora Olívia e o público presente. Muito interessante, muito profícua esta reunião que estamos tendo, essa audiência pública. O doutor Sérgio explanou muito bem e realmente essas 3 colocações são importantes, são urgentes. Para não desviar muito do assunto, com respeito ao que o vereador Trigo colocou, eu tenho certeza que não cabe hoje, mas eu quero dizer alguma coisa sobre recuos e sobre abuso nas calçadas. Nós já estamos elaborando, desde o início do mandato, um projeto de lei para normatizar o uso dos recuos em frente às residências e às lojas. Só interrompemos isso durante esse período de estudo do plano diretor, mas já retomamos com o jurídico, o doutor Paulo está aqui, está nos assessorando, teremos reuniões com o senhor Broto, já tivemos com algumas pessoas interessadas que cuidam do sindicato de comércio, comerciário, e estaremos normatizando. Desculpe eu estar falando sobre esse assunto que não vem diretamente com o que está sendo tratado hoje, mas para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber que nós estamos sim trabalhando e procurando normatizar esse assunto de recursos e do poder de uso dos cidadãos nesses recursos. Muito obrigada, viu, pela parte. Eu que agradeço a fala da vereadora Jamila. Nós não temos novos inscritos, vereadora Rosiela. Secretário, em relação à fala do Trigo,
até a fala da vereadora Jamila, o Trigo, ele fez uma colocação, eu não sei, talvez encaixe nessa proposta de alteração, porque ele diz o seguinte: se haverá o limite, essa metragem que vai da divisa do passeio público com o início do lote. Quando é um condomínio fechado, quando é um prédio, vai ter um muro, então vai ter aquela identificação. Então, aquele muro ali fechou, vai ter o recuo para dentro, né, de 50 metros. O deficiente, ele vai caminhar pela calçada, ele vai ver o muro, ele vai identificar o muro e vai saber que do muro para frente tem um recuo, tal, 50 metros. Num comércio que não tem um muro, não tem uma demarcação de que termina o passeio público naquele ponto. É isso que eu acho que ele quis dizer. Se não seria importante garantir na lei, nos espaços abertos, aonde não tem uma delimitação física, aonde finda o passeio público e inicia o lote, que se garanta algum tipo de demarcação para que facilite o trajeto, o passeio público para o deficiente. Eu acho que é isso que ele quis dizer. O que o senhor acha disso? Se não é nessa lei, da maneira que está sendo colocado, garantir essa demarcação entre o final do passeio público e o início do lote, para identificar que ali termina o passeio público para o deficiente. Alô? Pois não, nós reconhecemos a importância da necessidade da revisão completa disso daí. Nós estamos tratando hoje da lei do zoneamento, né? Essa questão das calçadas, ela é mais relacionada ao Código de Obras. Mas a nobre vereadora Alessandra lembrou que já está sendo formada uma comissão para estudar especificamente, como a nobre vereadora Jamila já citou, essa questão de formar essa comissão para estudar particularmente essa questão de acessibilidade, do que envolve calçadas, né? Que realmente é um assunto, tem vários casos que acontecem no município, mas com relação aos novos empreendimentos que foram surgindo, em qualquer lugar, a gente tem como colocar no Código de Obras a necessidade de colocar parâmetros de acessibilidade muito claros, né? Mas isso daí a gente tem que trabalhar agora e devidamente enquadrar no novo Código de Obras, né? E com relação ao que já existe, como que vai ser tratado, essa comissão acho que vai estudar também, né? Esse é o assunto. Então, é um assunto que já está há muito tempo sendo necessário de definição de diretrizes, de enquadramento, a gente reconhece isso daí, mas eu acredito que não é o momento agora. Não é na lei de zoneamento. Então, Sérgio, entendi. Eu não sei se você está entendendo. Eu não falo do passeio público, aonde começa a área particular. Sinalizar onde começou a área particular para o deficiente. Então nós não estamos falando do passeio público. Eu entendi. Mas onde começa a área particular, ou seja, um muro, ou seja, a gente tem como sinalizar na calçada essa divisa. A gente tem como colocar um sinalizador, eu não sei se já existe isso na lei de acessibilidade ou não, mas tem como fazer constar daqui para frente um arco divisor. Se a pessoa não tiver um muro, não tiver, o que vai sinalizar, né? Então isso aí vai caber na discussão dessa comissão, tudo bem? Senhores, eu só queria pedir para os senhores, isso não tem relação nenhuma com aquilo que é discutido hoje, né? Eu acho que se os senhores parlamentares, de maneira individual, tiverem dúvidas com relação ao tema, acabando a audiência pública, acho que o Sérgio pode tirar todas as dúvidas que porventura os senhores tiverem, mas eu queria pedir foco com relação naquilo que é discutido na audiência pública de hoje. Então, vou consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra, caso contrário, vou encerrar a audiência pública. Diante da negativa de todos os senhores vereadores, queria agradecer o Sérgio Bach aqui, né, pela explanação. Acho que foi uma manhã muito importante, uma discussão que, em especial, ajudou os vereadores a entenderem aquilo que é proposto pelo Poder Executivo, né? Queria agradecer também a presença do Dr. Antônio Henrique Nicolás Garcia, meu querido amigo, meu irmão, e também aqui da Olívia, na mesa dos trabalhos, além da Alessandra, a minha secretária, e de todos os senhores vereadores. Então, eu declaro encerrada a presente audiência e, oportunamente, o projeto será pautado
e todas as divulgações com relação ao tema acontecerão pelas vias ordinárias. Muito obrigado.